Olá pessoal, dando sequência então, né, à nossa aula aí de introdução e elaboração de algoritmos, nós chegamos aqui no item 3, que é a modelagem de problemas. Então nós vimos aí anteriormente o que é um algoritmo, nós vimos aí a análise de síntese de um algoritmo, né, que na primeira etapa você tem ali que descobrir, né, quais são os dados que você precisa e quais são as restrições desses dados. Na segunda fase você parte para a modelagem propriamente dita, usando, por exemplo, um pseudocódigo, um fluxograma, algum diagrama, para que você consiga representar esse problema. Né? E depois, é claro, uma vez que você criou o teu fluxograma, o teu pseudocódigo ou o teu diagrama, você precisa fazer a fase de testes, né? Que é você verificar se não faltou nada, se o teu algoritmo não tem alguma falha. Muito bem. A parte de modelagem de problemas, pessoal, né, geralmente ela é muito desprezada, essa parte aqui, principalmente pelos programadores, né, mas quando você faz uma boa modelagem, né, você facilita a resolução do teu problema. Então é importante, é fundamental, né, que vocês façam a modelagem. Por mais simples que seja o algoritmo, né, por mais simples que você consiga imaginá-lo, abstraí-lo aí mentalmente, é importante que você modele, que você monte ali um fluxograma, um pseudocódigo antes de implementar a solução. Porque nós vamos ver que existe uma série de condições que muitas vezes estão ocultas dentro do nosso algoritmo. Né? Por exemplo, se eu falar para vocês aqui, ó, divida dois números, né? Intuitivamente você sabe, eu pego o primeiro número e divido pelo segundo. Só que se você implementa dessa forma no computador, você vai ter sérios problemas. Porque no caso da divisão, o número 2, né, o divisor, ele não pode ser zero. Então nós temos uma condição no caso da divisão. Que muitas vezes você só vai descobrir essa condição quando você realmente monta um fluxograma e faz a fase de testes, né, em cima desse fluxograma ou desse pseudocódigo que você elaborou. Então, voltando aqui para o nosso slide, né, a modelagem geralmente ela é desprezada. Né? Dentro da engenharia, pessoal, matemática e engenharia, né, a gente usa a linguagem matemática. Então é muito comum quando você tem um problema, né, descritivo, que você, programador, tente transformá-lo numa equação. É muito comum. Né? Na verdade, é a maneira mais correta que você tem que fazer. Né? Se eu pedir para você modelar uma equação de segundo grau, né, modele uma equação de segundo grau. Uma forma descritiva de dizer. Né? Você vai ter que pegar a equação, você vai ter que entender quais são as partes da equação, quais são as entradas de dados, quais são as condições e o que você vai mostrar como saída. Né? Então é um trabalho, um exercício aí que envolve, né, muita a parte da linguagem matemática. Né? No caso da computação, além da linguagem matemática, nós utilizamos aqui os fluxogramas, né, os pseudocódigos e as linguagens de programação propriamente. Então, assim, o resultado final ele é realizado utilizando uma linguagem de programação. Mas antes de você sentar e utilizar a linguagem de programação, você tem todas aquelas etapas que nós vimos lá na síntese da resolução de problemas de um algoritmo. Né? Você tem todas as etapas aqui, ó, das análises e síntese de um algoritmo. Você precisa identificar os dados e você precisa identificar o resultado final que o seu algoritmo deseja implementar. Então, vamos pegar um exemplo aqui e eu vou fazer com vocês aqui no Excel, tá? Para ficar mais visível, você ver, né, como que é o procedimento de construção aqui, né, de um raciocínio para você resolver um problema muito simples, né, mas que já vai exigir aqui uma série de condições. Então, qual que é o problema aqui? Compram-se 30 canetas iguais que foram pagas com uma nota de R$100, obtendo R$60 como troco. Quanto custou cada caneta? Então, a princípio, pessoal, como que você vai resolver isso daqui? Se eu pedisse para você implementar um programa de computador que resolvesse isso daqui, né, a primeira coisa que nós temos que fazer, considerando aqui a parte de análise e síntese de um algoritmo, né, considerando aqui a parte de análise, nós precisamos identificar quais são os dados necessários e quais são as condições. Né? E aí, geralmente, a gente faz um exercício mental aqui. Ó, né? Bom, se eu tinha R$100 e recebi 67 de troco, né, as canetas custaram o quê? A diferença entre 100 e 67 de troco. Né? Bom, isso vale R$33. Então, portanto, esse valor, portanto, eu paguei R$33 pelas canetas. Para me saber quanto custou cada caneta,
Basta então eu dividir 33 por 30 e eu vou descobrir que cada caneta custou 1,10. Então esse daqui, ó, esse é o problema. Isso daqui é o programador aqui abstraindo, pensando mentalmente como que ele vai resolver. Veja, ele está pensando aqui, ó, né? Como que eu resolvo? Bom, eu tenho aqui um valor, uma nota que eu dei e recebi um troco. Então eu tenho que calcular isso aqui. Eu tenho que fazer o que eu paguei menos o troco. Ele está montando a equação. E o que sobrou, o resultado do que eu paguei menos o troco, eu vou dividir pelo número de canetas. E aí eu consigo chegar na solução do meu problema. Não é? Então, aqui, ó, o programador, né, o desenvolvedor, o analista, ele fez o quê? Ele montou isso aqui, que eu falei para vocês, ó, né? Se vocês observarem aqui em cima, ele montou o cálculo, né, para resolver esse problema. Então, eu tenho aqui, ó, as notas, o troco e o número de canetas. E aí eu vim aqui e calculei a saída do meu algoritmo, que é o custo. Quer fazer o quê? É pegar o 100 menos o 67 e dividir por 30. Né? Então, está aqui nos slides aqui o passo a passo. Né? Se você fosse fazer a modelagem matemática, você teria criado essa equação. Né? 30x mais 67 igual a 100. Você chegaria aqui a 1,10 por caneta. Muito bem, e como que a gente modela isso daqui? Né? Essa modelagem que eu fiz com vocês, pessoal, é um caso específico. Né? Geralmente o programador, ele pensa num caso genérico. Ele vai pensar da seguinte forma: bom, esse problema aqui das canetas, né? Hoje a caneta tá custando 1,10, né? E a pessoa me deu uma nota de 100. Mas e se em vez de uma nota de 100 ela tivesse dado uma nota de 200? Né? Se ele tivesse dado uma nota de 200, esse cálculo que eu fiz aqui, ó, como eu usei valores fixos, né, como eu fiz um caso específico aqui, ele está perdido. Se eu tivesse implementado um programa usando fixo esses valores, né, se a pessoa desse uma nota de 200, meu programa não funcionaria. Ele só funcionaria para uma nota de 100. Então, o que o programador faz, né, o que o engenheiro de computação faz, é expandir um caso específico para um caso genérico. Né? Como que nós podemos transformar isso daqui, que é específico, para algo genérico? Né? Então, em vez de eu comprei 30 canetas, eu vou colocar aqui, ó, compraram-se N canetas iguais, que foram pagas com uma nota de Z reais. Olha, não estou colocando mais valores. Obtendo-se Y reais como troco. Quanto custou cada caneta? E aí, uma vez que você transforma um problema específico num problema genérico, né, você consegue montar a matemática dele aqui. Ó. Então, a matemática está aqui. Ó. Como que eu resolvo esse problema? Ó? Z é minha nota. Então, Z é o valor que eu paguei. Menos o Y, que foi o troco. Dividido por N, que é o número de canetas. Então, eu consegui converter isso daqui específico para algo genérico e esse texto descritivo em uma equação matemática. Bom, agora com essa equação aqui, eu posso aplicar o meu algoritmo. Né? Como que eu resolveria isso daqui, ó, de forma algorítmica? Né? Bom, leia, né, ou pegue o valor da nota, Z. Então, se o usuário digitar 200, né, se ele me der uma nota de 200, eu vou ler esse 200 no meu programa. Leia o troco que você devolveu. Então, se eu devolver aqui 100 reais de troco, eu vou informar 100 reais no Y. Né? O usuário comprou, quantas canetas que ele comprou iguais? Ele comprou 75 canetas. Então, como ele comprou 75 canetas, né, seguindo esse algoritmo, eu li a nota, li o troco e li o número de canetas. Então, com essas informações, eu consigo aqui, né, matematicamente, usando essa equação, calcular que cada caneta custou R$ 1,33. Então, veja, agora meu algoritmo funciona, né, da maneira com que eu planejei ele aqui, para qualquer valor de nota e troco que eu digitar. Se ele me der 150 reais, né, de dinheiro e eu devolver 100 reais de troco, ele comprou 75 canetas, porque eu vendi cada caneta para ele por 0,67 aqui arredondando. Né? Só que o nosso algoritmo tem problema, pessoal. Veja, e se o usuário digitar isso aqui, ó, dei uma nota de 100, devolvi 200 de troco.
Como assim? Como que uma caneta pode custar menos 1,33? Olha, o meu algoritmo ele tem que prever também as condições. Né? Qual que é a primeira condição aqui? Vamos observar as condições. Ó. Então, eu acabei de colocar um Z maior que um Y. Né? Ou seja, o valor que eu paguei, ele melhor dizendo, o troco é maior que o Y. Então, quais são as condições? Se o Z, aqui é o contrário, melhor dizendo, né? Se o Y, que é o troco, for maior que o Z, não, tá ok, tá certo, pessoal. Aqui as condições válidas, né? Para que meu programa possa executar de forma válida, né? Eu preciso ter, aqui são as condições para validá-lo, né? Vou colocar aqui, ó. O Z, que é as minhas notas, tem que ser maior que o Y. Então, nesse caso aqui, ó, eu cometi uma violação dessa regra, porque meu Z 100 não é maior que 200. Então, é a primeira regra que eu tenho que analisar. Bom, vamos então deixar a regra válida. Colocar o Z maior que o Y. Muito bem. E se eu vim aqui e falar que eu comprei, né, 0 canetas, que é o N. Olha, aqui já tem, eu já acabei fazendo uma divisão por 0 aqui, ó. Então essa aqui é uma outra violação do meu algoritmo, ó. Eu não posso comprar 0 canetas. Eu tenho que comprar qualquer coisa que seja maior que 0, ó. Né? Eu tenho que comprar qualquer coisa que seja maior que 0. Né? E aqui eu tenho que definir o seguinte, ó, o meu N também, ó. Meu N, ele só pode ser inteiro. Só pode ser um número inteiro. Né? Eu não vou comprar 1,5 canetas. Né? Então é uma outra regra. Né? Observe, um probleminha simples esse aqui. A gente começa a ver um tanto de regras dentro do nosso algoritmo. Né? Bom, e meu Z? Meu Z, eu posso pagar R$0? Né? Aqui, ó, comprei uma caneta, paguei R$0. O custo dela foi 0. Não faz muito sentido, né? Se você está comprando, tem que custar pelo menos 1 centavo. Não é? O meu Y é a mesma coisa. Eu posso ter um troco, né? Ou seja, eu posso ter um troco negativo aqui, ó. Eu posso ter um troco 0, né? Vamos supor que eu paguei R$10 aqui, ó. Eu posso ter um troco 0, é válido, né? Paguei 10, o cara está me vendendo a caneta por 10. Né? Mas eu posso ter um troco menos 5? Né? Não faz sentido. Então, é uma outra restrição. Então, veja, um problema simples desse daqui, pessoal, né? Bem simplesinho, né? Eu consegui convertê-lo para um caso genérico, consegui transformá-lo aqui numa equação matemática e consegui detectar quais são todas as condições, as restrições que eu tenho, né, para resolver esse problema. E aqui eu expressei ela de forma matemática. Ó. O Z tem que ser maior que o Y, para isso aqui ser válido. O N tem que ser maior que 0. O Z tem que ser maior que 0. E o Y tem que ser maior ou igual a 0. Então essas são as condições. E aqui tem mais uma condição. O N só pode ser um número inteiro. Dentro das linguagens de programação, pessoal, a gente consegue definir essas regras aqui. Ó. Inclusive, você consegue especificar que o N seja um valor inteiro. Correto? Então, esse é um exercício interessante para você fazer. Ó. Um problema muito simples, que quando você vai mapeá-lo para um computador, para um algoritmo, você tem que pensar em todas essas condições aqui que foram colocadas. Tá joia? Aqui nos nossos slides tem exatamente isso aqui que eu passei para vocês, só que aqui eu fiz no Excel para ficar uma forma mais animada aqui, mais interessante. No nosso próximo vídeo a gente vai ver aí o papel da lógica em programação. Até lá!